A intervenção pedagógica não teria que ser de acordo com o diagnóstico? Não. A intervenção pedagógica não é de acordo com o diagnóstico, né? Não existe a intervenção pedagógica para alunos com autismo, intervenção pedagógica para alunos com síndrome de Down, intervenção pedagógica para alunos com TDAH. Isso não existe isso pronto. Por quê que não existe? Porque cada aluno vai apresentar uma necessidade diferente. O resultado da avaliação é o que determina a intervenção. Então, se eu tenho um resultado X de avaliação diagnóstica, a minha intervenção vai ser voltada para X. Se eu tenho um resultado Y de avaliação diagnóstica, minha intervenção vai ser voltada para Y. Se, por exemplo, na minha avaliação diagnóstica, independente do diagnóstico, na minha avaliação, o meu aluno apresenta um atraso grave na comunicação e não consegue comunicar que quer ou não quer alguma coisa, a minha intervenção vai ser voltada para ensinar ao meu aluno usar o quero e o não quero. Independente se ele tem deficiência intelectual, autismo ou paralisia cerebral. Independente do motivo dele não falar, ele precisa de uma comunicação funcional. Por quê? Porque é um comportamento esperado. É um marco do desenvolvimento. É esperado para os humanos, a humanidade. E é preciso para ele seguir vida acadêmica e vida sem ser acadêmica também, vida lá fora, normal, né? Para ele aprender para a vida, ele precisa de comunicação funcional. Então, a intervenção é de acordo com o resultado da avaliação. E aí, isso te dá segurança, é o primeiro ponto, né? Só que eu tô falando além disso. Vamos supor que você já tenha segurança total do que o seu aluno precisa aprender. Você já sabe exatamente o que ele precisa aprender. E agora, como que eu ensino ele? O que fundamenta a nossa prática? E a gente chega no segundo momento. Um momento que, lá nos Estados Unidos, já chegaram tem algumas décadas. Né? Lá nos Estados Unidos, vou contar a história aqui para vocês rapidinho. Os pais de alunos, pessoas com autismo, filhos com autismo, autistas, né, fizeram uma manifestação lá, um movimento lá, e conseguiram a aprovação de uma lei. Tá? É uma lei que se chama... Deixa eu trazer aqui para você. Então, vou falar em português, porque em inglês aqui eu não tenho segurança para falar inglês com vocês, tá? Mas em português eu falo um pouquinho. Nenhuma criança deixada para trás é o nome dessa lei americana, tá? Ela surgiu em 2001, se eu não me engano. Tô olhando minha cola aqui, se ela estiver certa, mas ela está certa assim. Nenhuma criança deixada para trás. E o que essa lei, o que diz nessa lei? Ela diz o seguinte, olha só, escuta isso. Isso é muito importante. Se você for um gestor de uma escola, se você for um gestor e você usar uma prática que não tem comprovação de efetividade, você vai responder judicialmente. Olha que pesado isso. Nenhuma criança deixada para trás, uma lei americana, que diz o seguinte, se você for um diretor de escola e na sua escola estão usando prática que não tem comprovação que é eficaz para trabalhar com alunos autistas, você vai ter que responder judicialmente, porque as famílias querem segurança e resultado, querem efetividade. E a gente está falando aqui de ter segurança e não ter segurança. Quando você usa uma prática com comprovação científica, você tem segurança de que funciona. Por quê? Porque fizeram um monte de teste científico complicado e perceberam que aquilo tem alta probabilidade de funcionar. Já uma outra prática que não teve nenhum tipo de análise, nenhum tipo de teste, a gente fica só no achismo. A gente fica só na nossa experiência de vida, experiência que pode ter dado muito certo ou pode não dar certo, não é? E eu não quero fazer descaso da experiência. A nossa experiência é importante. Nossa experiência profissional, nossa experiência de vida, né? É importante. Só que muitas das vezes, um professor, a gente já viu casos assim, um professor que já teve dezenas e dezenas e dezenas de alunos ao longo de 20, 30 anos de carreira. E aí chega um aluno que ela não sabe o que fazer, porque ela nunca teve aquela experiência antes. E se cada pessoa é única,
não é? Então, o que funcionou para um aluno pode não funcionar para o outro. Mas a prática baseada em evidência não é baseada em experiência. Esse tipo de experiência, né? É baseado em validade científica. E, muitas das vezes, a gente não teve acesso ao longo da nossa formação a essas práticas. E aí, essa lei, em 2001, se você for um gestor e usar uma prática que não tem comprovação de efetividade, você vai responder judicialmente. Qual o problema que essa lei gerou? Essa lei gerou o seguinte problema, né? Então, tá bom, governo americano, se eu não posso usar uma prática que não seja baseada em evidência, então conta para mim aí, então, quais são as práticas baseadas em evidência para mim poder usar. Né? E é por isso que lá existem órgãos específicos relacionados com as faculdades, né, que passam a informação à população do que funciona para o autismo e do que não funciona. E as escolas só podem usar o que funciona. Tá? E aí essa informação, né, essas atualizações, nessas atualizações a gente descobre várias práticas que a gente tem, quando a gente pega para ler, a gente percebe que tem várias práticas baseadas em evidência que a gente às vezes usava sem conhecer muito bem, de forma espontânea, assim, mas que quando a gente coloca dentro de um plano de intervenção estruturado, a gente consegue resultados incríveis. Eu trouxe aqui algumas para exemplos de práticas baseadas em evidência que nós vemos na prática adaptando atividades com elas. Tá? Porque não basta você só conhecer a prática, né? Você precisa saber como usar isso aqui na adaptação de atividade. Deixa eu colocar aqui para você que está no YouTube, para você que está no Instagram, você vai ter que... Eu não vou conseguir te mostrar, eu vou só ler para você, tá bom? Então, exemplo aqui de práticas baseadas em evidências. Tem mais de 20, tá? 27, se eu não me engano. E de vez em quando eles descobrem coisas novas. Mas até agora, eu vou dar só alguns exemplos para vocês aqui. Suportes visuais, olha que bacana. Modelagem ou modelação, tá? Treino de comunicação funcional. Lembra da comunicação funcional que eu falei com você? Se meu aluno não sabe dizer quero ou não quero, eu preciso ensinar isso para ele, porque isso é básico, não é? Comunicação funcional. Comunicação alternativa e comunicação aumentativa. Reforçamento. Narrativas sociais. Treino de habilidades sociais. Análise de tarefas. Olha que bacana. E tudo isso daqui funciona muito bem. E quando você domina essas técnicas, essas práticas, essas e as outras, e consegue usá-las na adaptação de atividade, na criação de recursos e materiais para o seu aluno, você tem muita segurança do que você está fazendo. Sabe por quê? Porque isso aqui foi comprovado. Você deve estar se perguntando, né? Mas, Leandro, isso aí foi comprovado para trabalhar com um aluno com autismo. Não é? Autismo. Mas síndrome de Down é outra coisa, Leandro. Deficiência intelectual é outra coisa. Mas é aí que está. Diversos estudos, agora fora dessa lei americana, tá? Outros estudos. Diversos estudos sobre, por exemplo, modelagem. Comprovaram que é eficiente para alunos com deficiência intelectual também. Comprovaram que é eficiente para alunos com dificuldade de atenção ou dificuldade de aprendizagem. Comprovaram que é eficiente para adultos, em formações profissionais. Comprovaram que é eficiente você usar modelagem, modelação dentro de treinamento profissional, dentro de empresa, dentro de fábrica. Por quê? Porque é uma forma de ensinar que tem validade científica. Suporte visual é outra forma de ensinar, que funciona muito bem para pessoas com autismo, mas funciona muito bem para quem não tem autismo também. Para mim funciona muito bem. Modelagem, para mim, funciona também muito bem. Para quem não tem uma comunicação funcional, o treino de comunicação funcional funciona muito bem, independente do diagnóstico. Percebe? Então, quando a gente sai... Olha só, existem alguns níveis aqui de segurança. Quando você está em busca, você não entende o diagnóstico do seu aluno, você acredita que saber mais do diagnóstico vai te trazer segurança, não é? Aí você está nessa insegurança porque você vai acabar descobrindo que não importa o quanto você estude sobre um diagnóstico, toda essa quantidade de conhecimento sobre um diagnóstico específico não vai te ajudar a ver o seu aluno aprender. E aí e a partir desse momento, só que quando você sai dessa esfera de insegurança na busca de informação dentro de um diagnóstico e passa
e entende que a avaliação é o primeiro passo, a avaliação diagnóstica, entender em que momento o nosso aluno está, com o uso de ferramentas certas você consegue fazer isso, aí você já tem uma segurança. Nossa, agora eu sei o que o meu aluno já aprendeu, eu sei o que ele não aprendeu e eu sei o que ele precisa aprender hoje, não no ano que vem. Hoje, eu sei o que ele precisa aprender hoje. Aí você consegue criar um plano de ensino individualizado, aí você consegue criar um currículo adaptado, né? Sem saber o que o seu aluno precisa aprender, o que ele já sabe, o que ele precisa aprender, exatamente. Não adianta querer ensinar uma coisa que está muito distante do momento atual do aluno, senão isso não vai dar certo. Você não consegue criar um currículo adaptado, por exemplo, nem criar um plano de ensino individualizado, nem um PDI. Então, legal, você já consegue criar esse documento, cria o seu planejamento, já sabe o que o seu aluno precisa aprender. Aí você vai para o segundo momento. O segundo momento é o quê? Eu preciso ter segurança da minha prática. Eu preciso ter segurança de como que eu vou ensinar o meu aluno a chegar nesse momento. Como que eu ajudo o meu aluno a chegar lá? E quanto mais você aprende sobre práticas baseadas em evidência, mais segurança você vai tendo. Porque você não tem uma prática só. Você tem um repertório de técnicas inclusivas. Um repertório de técnicas inclusivas. Isso dá muita segurança para você. E agora chega a última fase, para te dar mais segurança ainda. Segurança triplicada. Para você se sentir ainda mais seguro, é o quê? É saber usar essas técnicas nas atividades, na prática. É adaptar as atividades na prática. É conseguir criar uma atividade que usa modelagem, por exemplo. Conseguir criar uma atividade para trabalhar treino funcional. Conseguir criar uma atividade, comunicação funcional. Conseguir criar uma atividade que mistura modelagem com comunicação funcional, com comunicação alternativa e análise de tarefas. É conseguir combinar as técnicas para atingir o objetivo que você encontrou no seu aluno na prática, criando recursos com materiais acessíveis. Isso dá muita segurança e te empodera. Por quê? Porque independente do diagnóstico do seu aluno, independente do caso, essa fórmula que eu falei para você agora funciona para qualquer pessoa. Eu preciso entender o que a pessoa sabe e o que ela não sabe, que momento ela está. Sabendo que momento ela está, qual é o próximo passo dessa pessoa? Encontrei o próximo passo. Como é que eu levo a pessoa desse ponto até o outro? Ensinando de que forma? Vamos olhar quais são as formas validadas de ensino que existem, as práticas baseadas em evidência. Vamos escolher, vamos testar, vamos combiná-las, vamos usá-las na prática, vamos criar recursos que usem elas na prática, dia após dia. E aí você coloca tudo isso dentro de um plano de intervenção, monitorando acerto e erro, monitorando pedidos de ajuda, monitorando tudo. E você tem dados e vai ajustando as suas adaptações, vai ajustando as adaptações e tem dados. E aí você tem resultados, porque funciona. Para ter mais segurança, você precisa entender o que o seu aluno realmente precisa. Quando você entende o que o seu aluno realmente precisa, o que ele realmente precisa aprender e como realmente ensinar e que materiais criar para ele, aí você tem muita segurança para trabalhar. Enquanto mais segurança você tem para trabalhar, mais resultado você consegue, né? Se chama autoeficácia docente. Faz muita diferença. Educadores que trabalham com segurança, que trabalham sabendo o que estão fazendo, que têm um norte, que não estão perdidos, que não estão inseguros, que sabem exatamente como trabalhar com o aluno deles, que entende o que o aluno realmente precisa e consegue alcançar esse aluno. Isso faz toda a diferença.